pastor vai nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Deitou, dormiu e acordou bem? E se você trabalhou à noite, espero que trabalhou bem. É assim que Deus faz conosco, amém? Vamos abrir a Bíblia. Quem não tem a Bíblia, ele vai colocar, a irmã Jerusa vai colocar aqui na tela. Livro de Lucas, seu capítulo 18. Nós iremos ler do 9 ao 14. Vai dizer dessa forma: 18, do 9 ao 14. Eu vou ler na tradução da minha Bíblia, tá bom? Se quiser ir acompanhando ali. Vai falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim: propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Louvado seja Deus. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por essa palavra. Que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações, segundo a Tua vontade e a Tua graça. Derrama a Sua porção sobre cada pensamento nesta manhã. Toma conta dos pensamentos agora, Senhor. Não deixe que o seu pensamento não fique vagueando pelo mundo afora, na sua casa, nos seus problemas que você tem que resolver daqui a pouco, mas traga ele para cá. Que Deus vai falar com você nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, aqui fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Jesus aqui, ele usa essas 2 figuras, ele destaca nessa parábola essas 2 figuras. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso, um grupo de judeus, que eram devotos à Torá. Para quem não sabe o que é a Torá, é o livro dos judeus, o qual também nós temos, que é o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômios. Então os fariseus eram esse grupo, eram os detentores da lei. Eles manjavam da lei, eles praticavam a lei, eles viviam sobre a lei. E quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram coletores de impostos. E você sabia que naquela época, como também nos dias de hoje, ninguém gostava dos cobradores de impostos. Alguém aqui gosta de ser cobrado? Levanta a mão, quem é o primeiro? Ninguém gosta de ser cobrado. E naquela época, os coletores de impostos iam nas casas e cobravam. Ele fazia parte ali da província dos romanos, de Roma. Então eles iam ali, então as pessoas não gostavam deles. Por que as pessoas não gostavam deles? Porque achavam que eles eram desonestos, que eles não eram honestos. Então as pessoas odiavam os publicanos.
Então Jesus, ele usa essas duas figuras. Ele destaca fariseu, os que detentores da lei, e os publicanos, que para as pessoas não prestavam. Essa é a palavra, eles não prestavam. Só vinham na minha casa para cobrar imposto, e quando não tinha imposto, eles judiavam de mim e da minha família. E a palavra vai dizer que essa parábola é um método que Jesus ele utilizava na época para ensinar coisas simples. Ele ensinava pessoas, por meio de parábolas, coisas comuns, para responder perguntas e tirar dúvidas. Tinha momento que Jesus ele falava em parábola com a multidão, e a multidão ficava vagueando, a mente ficava, o que ele está falando? Esse homem está doido. Aí um dos discípulos que andavam com Jesus disse, Jesus, o que quer dizer isso? Para vocês eu revelo, para eles não. Então as parábolas Jesus ele revela para os seus servos e os profetas. Deus revela para nós as suas parábolas. Então Jesus sempre teve o cuidado com aqueles que andavam ao lado dele. A multidão seguia Jesus por causa que Jesus podia fazer, por comida, por necessidade. Mas os discípulos seguiam Jesus porque Jesus tinha feito uma grande obra na vida deles. Então eu não segue mais Jesus porque Jesus tem o que fazer por nós. Não, Ele já fez por nós. Amém? Então não sigo Jesus porque Ele vai me dar uma porta de emprego. Não sigo Jesus porque Ele vai fazer com que o patrão vai aumentar meu salário. Não. Eu sigo Jesus pela obra maravilhosa que Ele fez na minha vida há 28 anos atrás. Quem Jesus fez a obra, levanta a mão e glorifica a Deus. Por isso eu sigo Jesus. Pelos seus feitos na minha vida. Quando eu entreguei a vida para Jesus, eu entreguei porque eu estava vivendo uma enfermidade incurável que os médicos não achavam a solução. Então eu entreguei, por quê? Porque precisava de uma cura. Depois que recebi a cura, sigo a Jesus por prazer e quero seguir até o final da minha vida. Aleluia! Então, meu irmão, quando Jesus ele falava desta forma, ele estava querendo explicar coisas simples. Só que tinha pessoas que não entendiam. E é assim que acontece conosco. Jesus está falando pela palavra e muitas vezes nós ficamos boiando. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus ele quer revelar a vontade de Deus no teu coração. Quando Jesus ele usa esse método que acabamos de ler, utilizando essas duas figuras, ele estava mostrando o quanto a nossa vida, a maior parte do tempo está concentrada no outro. Você vai entender. Jesus usando essas duas figuras, fariseus e publicanos, ele estava mostrando o quanto a nossa vida, na maior parte do tempo, é concentrada no outro. O pastor acabou de dizer aqui, que aquele que tem identidade, que conhece a Deus, ele não precisa ficar provando nada para ser ou ninguém. Amém, irmão? Quando alguém fica querendo mostrar alguma coisa que é no Facebook, não tem necessidade. As suas atitudes vão mostrar quem que você é. O seu comportamento no diário vai mostrar quem você é até o fim da tua vida. As pessoas, elas não leem a nossa vida por aquilo que falamos, mas pelo nosso comportamento diário. Então elas vão ler, mas não tem que provar nada para o seu ninguém. Fala para o teu irmão, você não precisa provar nada para ninguém, irmão. Que eu sou isso, não tem necessidade. Agora quando você vive provando, aí tem alguma coisa errada aí, irmão. Amém? Então Jesus estava explicando isso. Enquanto um estava provando que era alguma coisa, o outro nem força para levantar a cabeça para olhar para o céu e dizer alguma coisa. E a palavra vai dizer que aqui, esse publicano, ele não estava falando de voz alta. Ele estava no seu íntimo, no seu pensamento. E o publicano também estava no seu pensamento. Então devemos tirar isso da nossa mente, de a maior parte do nosso tempo ficar provando alguma coisa para as pessoas. Amém? E qual foi o argumento utilizado pelo fariseu nesta oração? Ele usou um argumento chamado autojustificação. Repita comigo, autojustificação. A palavra de Deus vai dizer no versículo 11, coloca aí para nós, por gentileza, que ele ora no seu íntimo. O fariseu em pé, orava onde? Aonde? Aonde que é o íntimo?
Dentro, pensamento. Deus, eu te agradeço porque não sou. Aí vem, como os outros. Não sou como os outros homens. E ele começou a destacar como eram os outros homens. Porque é fácil destacar quem é o outro. Mas e você? Você tem coragem de se apresentar e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo? Foi falado isso ontem, né? Principalmente nós homens, né? Nós temos coragem de dizer quem é o outro. Mas quando é para dizer quem é nós temos dificuldade. Você sabe dizer quem é o seu marido, mas quando é para dizer quem é você, você não sabe quem é você. Você sabe dizer quem é o seu cônjuge, quem é o seu filho, quem é a avó, quem é todo mundo, quem é um colega do trabalho, quem é um pastor, mas quando chega na sua vez, assim era o fariseu. E ele começou a destacar como é o outro: ladrão, corrupto, adúltero. Então é fácil julgar o outro. E muitas vezes nós julgamos o outro aquilo que realmente está em nós. Muitas vezes julgamos que o outro é ladrão, mas na verdade nós também podemos ser ladrão. Um exemplo, nós vemos na televisão que fulano com uma quadrilha roubou um banco. Mas lá na empresa nós furtamos alguma coisa, leva para casa. É a mesma coisa. Então sempre vamos dizer que o outro está errado. Então nesta manhã, a palavra é, você precisa olhar para você mesmo, antes de julgar o outro. Amém? Glória a Deus. Então o outro é ladrão, o outro é estuprador, o outro é errado, o vizinho é aquilo, todo mundo é. E eu sou quem? Eu sou o santão? Eu sou aquele que não peco, não erro? Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos reconhecer quem nós somos diante dEle. Glória a Deus. Ele usou a autojustificação. Repita comigo, a autojustificação. Fala para o teu irmão, para de se autojustificar, irmão. Você não precisa disso. Ficamos todo o tempo se justificando. Em todo lugar, irmão. É no trabalho, é na escola, é na igreja, é na sociedade, é no meio da família. Ficamos se justificando e Deus não quer isso de nós. E a sua autojustificação foi além, quando ele destacou outra coisa. Coloca lá, 12. O que ele falou? Vamos lá, 1, 2, 3. Você sabia que tem crente que é soberbo só porque jejua? E anda com o narigão assim em pé. Eu jejuo. E você não. Eu dou o dízimo na igreja. Olha, o meu dízimo é alto. Irmão, Deus não está nem aí para o seu dízimo alto. Deus está aí para o teu coração, de que forma que você dizima. Porque tem pessoas que podem dizimar 1 milhão e você dizimar R$1 e Deus abençoar a tua vida e deixar o outro na mão. Está entendendo, irmão? Então Deus não está nem aí, irmão. Deus está de olho no nosso coração. E vou provar que isso é Bíblia. Vou fugir um pouquinho dessa palavra. Vou provar que isso é Bíblia. A palavra de Deus vai dizer que Caim e Abel foram se apresentar sua oferta diante de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus olhou para Abel e a sua oferta. Quando você vai dizimar, aprenda isso nessa manhã, eu vai ofertar alguma coisa para o reino de Deus, Deus ele não olha primeiro por aquilo que você vai dizimar, mas Deus ele olha para a sua intenção, para o teu coração. E Abel foi abençoado, sabe por quê? Porque a intenção de Abel era das boas, e Deus aprovou a oferta de Abel, amém? Mas de Caim, porque não estava de boa intenção, e Deus ele gosta de boa intenção. Repita comigo, Deus ele gosta de boas intenções. Tem que tomar cuidado também, que tem boas intenções que atrapalham, amém? Tem boas intenções que atrapalham também. Lembra de Uzá? Ele tinha uma boa intenção de segurar a arca, e não era para ele segurar a arca. Ele foi lá, colocou a mão, foi fulminado. Então tem que tomar cuidado com algumas intenções. Amém, irmãos? Então, aqui, o fariseu todo soberbo, eu jejuo, eu consagro a minha vida, eu vou à igreja todos os dias,
Irmãos, eu já fui soberbo na minha vida, sabia? Há muitos anos atrás, vivia no monte, vivia nas vigílias, me achava o santarrão, me achava o espiritual, e na verdade, irmão, quando a prova bate no coração, irmão, é aí que vai ver se o homem é espiritual ou não, se aí a mulher é espiritual ou não, se você tem firmeza ou não diante do Senhor. Mas Deus, Ele foi me amassando. Deus, Ele foi me amassando e falando, eu sou, você não é. Eu jejuo, Ele colocou o eu. Eu jejuo e eu dou o dízimo. Quer dizer, eu oferto. Amém? O que é autojustificação? É uma falsa necessidade de explicar-se e se justificar. Justificar as atitudes, ações, comportamentos, usada como pretexto para não encarar, sequer admitir o verdadeiro problema. Na psicologia, isso chama-se de racionalização, ou seja, mentir para si mesmo ou justificar o ego. Quantas pessoas, irmãos, por causa da autojustificação, têm mentido para si próprio. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Tem um ditado que diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade. E toda fala também tem um fundo de verdade. Então o fariseu, nesse pensamento, ele estava falando a verdade. Porém, na sua perspectiva. Quando você acha que está falando a verdade na sua perspectiva, você está dizendo que só você tem a razão. Quem já viu aquele símbolo que você está, por exemplo, eu estou aqui, eu vou colocar o número 6 aqui na frente, número 6, aqui na frente. Só que eu estou olhando daqui, o número é 9, para o Juninho é que número? 6. Eu vou ficar brigando com ele, não, Juninho, é 9 o negócio aqui, ele, é 6? Isso nós no vigiar nós vamos até brigar. Então é assim na nossa vida. Nós queremos provar para os outros que é e o outro está olhando que não é. Então não adianta, irmão. Guarde a sua perspectiva para você mesmo. Se é 6, fica com 6. Se é 9, fica com 9. É você que está tendo a visão. Eu não estou enxergando o 6 que o Juninho está enxergando. Eu estou enxergando o número 9. Está entendendo? E vou até a morte, que é o número 9. Quem já viu? Acho que é um meme a ovelhinha. A ovelha está ali na lagoa, tem parecendo um tronco, aí vem o outro de trás e fala assim, jacaré. Aí o que está na frente é tronco. Quem já viu isso aqui? Eu racho o bico, irmão, dou muita risada. Aí vem o outro, o de trás, que ele está enxergando jacaré, mas o da frente não, é tronco. O de trás é jacaré. Não, é tronco. Quer ver? Na hora que pula, o jacaré é um nhão. Aí a cena continua, vem outra ovelha e vem outra atrás. É jacaré. E assim vai. Assim é a nossa vida, irmão. Muitas vezes nós temos que provar a amargura para saber que aquilo é ruim. Devemos provar muitas vezes a aprovação para mostrar que aquilo é ruim. Porque é a nossa perspectiva. Na visão do fariseu, o publicano era o pior dos pecadores. Por isso, irmãos, nós como cristãos, não devemos olhar para o mundo e dizer que eles são os piores pecadores. Não, porque às vezes os piores pecadores podem estar aqui dentro da igreja. E precisam de quê? Da graça divina. E glória a Deus que você está na igreja. Então não podemos ficar julgando o outro errado, o outro faz isso, o outro faz aquilo, e nós estamos aonde na história? Porque nós achamos que o outro é vilão e nós somos a vítima. O outro, nossa, o pai é vilão, a mãe é vilã, todo mundo é vilão, só eu que sou a vítima. E muitas vezes eu tenho culpa no cartório. Amém, meu irmão? Fala para o teu irmão, Deus está falando com você nessa manhã, meu irmão. Toma a tua parte. Ah, o pai foi embora, a mãe foi embora, ela é a vilã. Não julgue. Ore.
Agradeço por essa pessoa ter feito parte da tua vida. Amém, irmãos? A visão do fariseu, o outro era o pior dos pecadores. Na tua visão, aquele seu sócio é o pior do sócio. E muitas vezes eu sou o sócio pior do que ele, ou ela. Você está entendendo como funcionam as coisas aqui dentro dessa palavra? Lá na empresa, no posto de saúde onde eu trabalho, é só a minha colega que chega atrasada. Eu nunca chego atrasado. Então eu só fico julgando ela. Não é assim? Lá, fulano chega atrasado. O líder não está vendo, não. Aí passa uma semana, está lá eu, chegando atrasado. Adiantou julgar a pessoa? Não, porque eu também cheguei atrasado. Está entendendo, irmãos? Isso significa autojustificativa. A racionalização na psicologia é um mecanismo de defesa. Está onde? No nosso inconsciente. Você não pede para ele vir à tona. Tem outro mecanismo que eu quero usar aqui nessa manhã, nessa palavra que o fariseu ele usou, que é o mecanismo chamado projeção. Pergunta para mim, pastor, o que é isso? Vamos lá, pastor, o que é isso? Projeção é um atributo que está no nosso inconsciente. E quando você vê no outro, vou explicar. Eu vejo no outro um atributo, alguma coisa que eu não aceito. Eu vejo no outro uma coisa que eu não aceito, mas ele aceita. Então é uma projeção que eu estou fazendo. Aquilo que você não aceita em si mesmo, muitas vezes você quer detonar no outro, quer arrebentar o outro, quer eliminar o outro, porque você não aceita. Fala para o teu irmão, é você que não aceita, irmão. É você que não aceita. Mas não, eu não aceito, eu vou detonar, vou arrebentar. Nós precisamos tomar conta da nossa vida, irmão. Para a nossa vida melhorar. Glória a Deus. É quando nós enxergamos no outro aquilo que não aceitamos em nós. Mas nós lutamos contra isso. Foi falado aqui ontem, né? Nós não aceitamos em nós. Já estava preparado essa mensagem, tá? Antes do irmão pregar, viu, varões que vieram ontem? Fala que eu peguei de ontem não, que você estava já escrito já. Então eu não aceito no outro aquilo que já está em mim. Muitas vezes aquele fariseu está dizendo, esse aí é um adúltero, mas de repente ele também é um adúltero. Ah, esse aí é um ladrão, mas de repente ele rouba, ele furta um alfinete. Ah, esse aí é corrupto. Agora que vai chegar o tempo, né, dia 6 de outubro vai ter aí a eleição, para quem vai ser prefeito, quem vai ser os vereadores aqui da cidade, serão 13 vereadores. E quando algum pré-candidato ou um candidato vai te procurar, você vai falar assim, como eu já falei, já vem mais um que vai ser o corrupto lá. Porque já está na nossa mente. E esse aí vai ser igual fulano de tal. Por quê? Nós julgamos. Porque já está interiorizado dentro de nós. E nós precisamos mudar a nossa visão, meu irmão. Nós precisamos mudar a nossa visão com relação ao outro. Amém? Cada um, já viu aquela música? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, irmão. Nós somos incentivadores para as pessoas se darem bem na vida. Para vir à igreja e ser melhor pai, melhor filho, melhor esposo, melhor vizinho, melhor na sociedade. Mas é a pessoa que tem que querer, não é nós não. Eu não tenho que impor aquilo que Deus fez na minha vida e na vida do outro. Se ele não enxergou a graça de Deus, espero que um dia ele enxergue, ela enxergue. Mas não devemos ficar todo o tempo. Não, irmão. Está entendendo? Glória a Deus. Então, projeção foi o que o fariseu fez. Ele estava enxergando no outro aquilo que ele não aceitava nele mesmo. Sabe aquelas vezes que nós fala, ou ela ou eu? É projeção isso. Porque é lógico que queremos ser o escolhido ou a escolhida. Sabe quando nós dizemos dessa forma?
ela é insuportável, ele é insuportável, muitas vezes nós estamos dizendo de nós mesmos. E nós não temos coragem de olhar para o espelho, eu sou o insuportável. Eu posso até dizer a minha esposa, a Érica, ela é insuportável. Ela não está aqui hoje porque está trabalhando, está até sendo gravado ali. Mas eu posso até dizer, a minha esposa é insuportável, mas muitas vezes eu estou falando de mim mesmo. Que às vezes em casa eu posso ser uma pessoa, um marido intolerante, insuportável. Então, irmão, vamos tomar cuidado. Não admitimos que também somos pecadores. Não admitimos as nossas falhas cometidas. Não admitimos os nossos fracassos. E o que faremos, irmãos? Vamos colocar a culpa no outro? Não. Vamos reconhecer que nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos reconhecer, irmão, que precisamos do amor e da graça de Deus, da direção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então pare de apontar o dedo. O outro, a outra. Aponta o dedo para você mesmo. Tem um ditado que diz que quando você aponta o dedo, quantos dedos estão apontados para você? 3. 3 dedos apontados para mim. E nós não enxergamos isso. Nós queremos ser o crentãos. Tem um crentão, né? Nós queremos ser os santarrãos. E nós não somos. Todos nós aqui precisamos da graça, da multigraça de Deus. Só quem precisa da graça de Deus, levanta a sua mãozinha e diz, eu preciso, eis-me aqui, Senhor. Capítulo 8 de João, coloca aí para nós, por favor. Tenho tempo para pregar ainda. Capítulo 8 de João, vai dizer assim. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. E aí, os mestres da lei, fariseus, quer dizer, os escribas, e os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher. Levou quem? Quem que esse pessoal levou? Quem estava no meio aqui? Quem é aquele ali? O mesmo da parábola. Levaram a mulher até Jesus. Surpreendida em quê? Adultério. Qual era o pensamento do fariseu contra o publicano? Não sou igual a esse que é adúltero. Então os fariseus, os mestres da lei, que são os... Esqueci o nome deles. Fugiu. Tinha acabado de falar. Escribas. Obrigado. Fizeram-na ficar em pé diante de quem? De todos. Pegaram a mulher, pode ser aqui. Pegaram a mulher, pode ser assim mesmo. Aqui lá mesmo. Pegaram a mulher, nós estamos aqui todos. Colocaram ela no meio. Todos. Vai lá. Por favor. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em quê? Adultério. Os fariseus, os escribas, que eram mestres da lei, foram lá e colocaram a outra no meio. Continue. Na lei de Moisés, a lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que tu fala a respeito disso? Está vendo? Nós sempre olhamos para o outro e quer uma explicação. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Passe. Visto que continuavam a interrogá-lo. E aí, Jesus, o que você vai fazer a esse respeito do outro? O outro é pecador, o outro é adúltero. O que você vai fazer, Jesus? Ele se levantou e lhes disse, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Sem pecado, seja o primeiro. Pode deixar aí. Vamos substituir algum pelo outro. Se o outro
estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Amém? Se você estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Continua. O que Jesus fez? Vamos ler todo mundo junto? Vai lá. Os que ouviram... É. O que eles fizeram? Continuaram lá? Foram saindo. Vai lá. Então... E aí? E aí? Os outros estavam te acusando, mulher, de um ato de adultério. E naquela época não era só a mulher que tinha que ser apedrejado. Segundo a lei de Moisés, o homem que caiu com ela deveria também ser apedrejado. Mas levaram quem? Somente a mulher. Tadinha da mulher. Fala para o teu irmão, cuidado da mulher, né? Só ela que sofre. Misericórdia. Meu Deus. Lógico que não devemos ser dó da mulher, não, né, irmão? Senão, que a mulher tem o seu espaço no meio da sociedade e de muita importância. Mas a mulher sofre desde a de Adão e Eva. Pecaram, o que Adão falou? Foi quem? A mulher que tu... Foi a outra que tu me deste. Então sempre vão apontar, porque nossa vida... Irmão, queira você talvez acreditar ou não, mas a maior parte da nossa vida está concentrada no outro. Do que o outro acha de nós. O que o outro acha da minha casa e dos meus filhos? Não estou nem aí, irmãos. Estou nem aí. Eu sei quem eu sou. A pergunta é, você sabe quem você é? Começa a procurar essa resposta. Porque eu já encontrei. E aí, mulher, onde estão os seus acusadores, irmão? Aquelas pessoas fizeram igual aqui que nós lemos. Lucas 18, o fariseu, não sou igual a esse aí que é... vou me afastar, porque esse aí é o pior dos pecadores. É corrupto, é ladrão, esse aí só dá mancada. Esse aí vai roubar. Irmão, você nem sabe da mente da pessoa. E se vai fazer aquilo, que faça, e depois ele vai pagar o preço, irmão. Ele vai pagar. Irmão, todo aquilo que nós plantamos, iremos colher, irmão. Seja o tempo que durar. Lá na frente, pode ser 10 anos, a pessoa vai pagar. Mas não estou nem ligando se ela vai pagar, e é ela e Deus. Mas nós ficamos preocupados com o outro. Que ele está fazendo isso, que ele está fazendo aquilo. É lógico que conselho vale a pena. Se a pessoa não quer escutar 1, 2, 3 vezes, faz igual lá, Pilatos. Barrabás que vocês querem? Tá bom, vou lavar minhas mãos. Tem momento que nós temos que lavar as mãos, irmão. E deixar a pessoa viver a existência dela e provar das suas consequências depois. Amém? Vamos lá, continua. Vamos ler todo mundo junto? Também não te condeno. Foi um conselho que Jesus deu. Olha, mulher, cadê aquele que estava te condenando aqui? Te colocaram você aqui no meio, te exporam aqui, sabe, irmão? Talvez tenha momentos na tua vida que você foi exposto ao ridículo, num ambiente onde você faz parte. E Jesus, ele viu aquela cena e falou, mulher, nem eu. E tem uma coisa, eu fui o único que ficou, todos te abandonaram. Eu tenho algo comigo, irmão, que tinha pessoa lá no meio, tinha uns velhinhos, porque fala que os velhos começaram pelo velho sair fora. Eu quero acreditar, não está escrito, tá? Essa é a minha percepção, que tinha alguns ali que saía com essa mulher sim, viu? Por isso que, né, Nilson pegou o mistério aí, eu também peguei, Jeová. Tem alguns que foram saindo, eu vou falar nada, Jesus, eu vou sair fora. Lembra de Davi, irmãos? Quando ele cometeu aquele adultério com Betseba e colocou o marido da mulher na frente da guerra, e nem era homem de guerra, colocou na frente, né? Para matar o homem.
Aí veio o profeta e começou a falar aquela parábola. E Davi, né, para dar uma dizer a ninguém, porque às vezes nós fazemos isso, irmão. Às vezes nós colocamos uma máscara, não sou eu não, mas nós cometemos. Davi falou o quê? Esse homem que fez isso, ele tem que morrer. Ó, irmão, ele estava falando dele mesmo. Sabe quando nós éramos crianças e quebrava o copo da mãe? Nós quebrávamos e falava que era o nosso irmão. Davi fez a mesma coisa. Só eu fiz isso, Jesus me perdoa, porque todo mundo aqui é santo. Só eu quebrei o prato da minha mãe e eu falava que era o meu irmão Maicon. Meu Deus, ele apanhava no meu lugar. Me perdoa, Jesus. Então, Davi, o homem pegou a ovelhinha lá, tal. Aí Davi, esse homem tem que ser arrebentado. Tem que ir para a forca, tem que morrer. Aí o profeta, irmão. Quando a pessoa é profeta, ela não tem medo da cara de ninguém, irmão. Ele olhou para Davi e nem para o status da pessoa. Era rei, irmão. E daí? O rei dos reis queria falar com ele. Olhou para ele assim. Vou te revelar uma coisa, Davi. Se você não sabe, este homem é você. Caiu o mundo de Davi. É verdade. Foi eu que adulterei e foi eu que dei a ordem para o marido da mulher ir na frente da batalha e lá ser morto, porque a minha intenção era ficar com a mulher. Você está entendendo, irmão? Jesus, quando disse isso para essa mulher, quem não tem pecado atira a primeira pedra, ele estava dizendo, olhem para vocês mesmos. Olhe para dentro de você. Amém? Capítulo 7 de Mateus, coloca ali para nós. Falta pouco, irmão, para nós chegar no final. Capítulo 7 de Mateus, no versículo 3. Não, vamos ler aquilo, vamos lá. Eu gosto daquilo ali. Isso, do começo lá. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Não julguem para... Pois... E aí? Continue. Por quê? E não dá conta. Não é assim? Nós olhamos um cisco, né? Mas nossa ai meu Deus. A nossa vida está aquela viga bem grande, irmão. De concreto ainda, viu? Vamos lá. Como vocês? Quando há uma viga dos seus olhos. E aí, continue. Que palavra dura. Está dizendo que ali, primeiro eu devo olhar para mim, antes de olhar para o irmão. Primeiro eu tenho que tirar a viga que está em mim, para tirar o cisco do... E o cisco é pequenininho, tá? Cisco. Amém? Então esse é um dos ensinamentos de Jesus. Devemos parar de ser hipócrita. Amém? Devemos parar de se auto-justificar. O irmão tem o cisco. O irmão tem aquele cisquinho. E esquecemos de olhar para nós. O fulano lá da nossa família tem o cisco. Só ele que é o errado. Devemos parar com isso, porque às vezes nós também é que somos errados. Amém? Jesus está dizendo o que aqui? Olhem para vocês mesmo. Fala para o teu irmão, olha para você mesmo, irmão. Olhe para você mesmo. Você só tem a ganhar com isso, irmão. Porque se você ficar baseado na vida dos outros, sua vida vai empacar. Você não vai longe, não. A partir do momento que eu aprendi isso, irmão, eu vivo uma vida regalada, uma vida abençoada. E não é de agora, não, é de muitos anos, para a glória de Deus. Porque antigamente eu ficava à mercê dos outros. O que os outros vão achar? Eu vim de uma igreja super tradicional, que tinha umas doutrinas, uns costumes bem rígidos. Né? Faz 27 para 28 anos que eu estou num caminho.
E naquela época, irmão, nós não podíamos usar barba, como o pastor está vendo aqui, como vocês estão vendo. Não podia usar bigode na igreja onde congregava. Não podia cortar o cabelo dessa forma assim, ó. Tinha tudo igual de soldado. Irmão. Não podia usar bermuda, não podia ir para a praia, não podia tanta coisa. Aí eu perguntava, meu Deus, eu posso o quê então, Senhor? Eu vim no mundo que eu podia, agora eu estou na igreja que eu posso. Eu não entendia nada, mas eu seguia. Porque Deus fez uma obra na minha vida, eu queria agradar a Deus por aquilo que Ele fez. Então Deus, irmão, quando Ele faz isso na nossa vida, é porque Ele começa a mostrar para nós que nós precisamos olhar para nós. E eu fiquei muito tempo à mercê do que o outro vai achar. Eu fiquei muitos anos sem jogar um futebol, irmão. Muitos anos depois que eu me converti. Por quê? Porque na igreja não podia. Se o irmão visse, o pastor visse eu vou jogando futebol, eu ia ficar de banco. Na época não era marfinite, era banco. Disciplina. Não podia tocar, não podia cantar, tomar cena, não podia nada. Por quê? Porque ia jogar bola. Ai, naquela época, irmão, o pastor visse eu, ó. Manda busca, vai! E falando palavrão na rua, disciplina. Aí naquela época, pastor, eu fui para a praia com a minha família, disciplina. Então eu vivi num regime, irmão, pior do que o exército. E eu vivi muito bem. Foi passando um tempo, eu fui gostando daquilo. Mas eu fui começando a ler a Bíblia, eu falei, meu Deus, mas não tem nada disso na Bíblia. Não posso ir para a praia com a minha família. Não posso passear, não podia levar nem um filho nem no playground, irmão. Quem é antigo aqui sabe desse tempo? Levanta a mão. Vocês sabem o que estou dizendo, não estou mentindo. Aí Deus foi fazendo a obra da minha vida. Sempre olhando para o outro. Aí um dia que eu falei, não vou olhar mais para o outro. Eu vou viver a minha vida. Aí um dia o pastor Alex deixou o cabelo crescer, blecão, bonitão. Todo arrogante o Alex, né? Misericórdia, soberbo. Deixei o black crescer e coloquei na minha cabeça, vou colocar uma trança. E ao mesmo tempo falava, o que os irmãos vão achar? Aí vinha o pensamento, vou colocar uma trança. O que o pastor vai achar? Eu ficava assim, irmão. Mas eu sou pastor, eu não posso colocar uma trança. Porque eu vou ficar parecendo com o mundo. Quem já teve esse pensamento? Vários aqui, irmão. Aí o que eu fiz? Coloquei uma trança. Fiquei lindérrimo, irmão. Aleluia. Tem uns que dizem aí, vou até gravar, que eu pareço com o Alexandre de Pilares, né? Vários lugares que eu vou aí, irmãos. Até viajar para Goiás. Esse dia eu fui em novembro fui viajar para Goiás, uma pessoa, nossa, você está parecendo muito com o Alexandre de Pilares. Eu falei, mas eu não sou. Alexandre de Pilares. É de Pilares, né? Xande, isso mesmo. Aí eu fiquei, né? Alexandre de Pilares. Fiquei me sentindo, né? Ia dar um tibu na piscina, Alexandre de Pilares. Bom. Se sentiu um pouquinho, né? Aí só as águas. Mas você sabia que teve gente que começou a me julgar porque eu coloquei uma trança? Ontem mesmo estava conversando com um amigo meu. Eu falei, você enriqueceu a mensagem que eu vou pregar amanhã, no domingo. E ele falou assim, Alex, esses dias veio uma pessoa falar sobre você, e você é meu amigo há muitos anos, te conheço, nós estudamos juntos, somos amigos de longas datas, andamos muitos anos juntos. E ele falou assim, olha Alex, sabia que veio uma pessoa falar da sua trança? Veio te julgar por causa da sua trança? Aí falou ainda mais, pessoas ainda que vêm te julgar pelas suas brincadeiras que você faz no Facebook. E você é isso aí, Alex. Falou para mim, você é isso aí. Se você mudar, você vai se estragar. E é verdade, irmão. Muitas vezes você quer mudar porque os outros querem que você mude, você se estraga. Você fica ranzinza. Aí ele falou assim, sabe o que eu fiz, Alex? Eu falei, não, pode falar, amigo. Cortei na hora. Porque eu conheço, eu sei quem você é. As pessoas têm inveja de você. Mas também não estou ligando para as pessoas. Eu vivo a minha vida até o final dela.
Então fala para o teu irmão, viva a tua vida, irmão. Deixa do outro para lá, pelo amor de Deus. Logicamente devemos se preocupar com nossos esposos, nossos filhos, um se preocupando com o outro, isso é muito importante. Quando estou falando o outro, irmão, não estou dizendo o seu filho, tá? Deixar ele a Deus dará, não. Tem que repreender, vai repreender. A esposa, o esposo. Não é isso não, tá bom? Mas você deixar de viver os seus desejos, suas vontades, vai ficar só reprimido. Você vai ficar doente. É lógico que é tudo com limite. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vou concluir aqui. Isaías capítulo 1. Tenho mais 20 minutos para pregar. Isaías capítulo 1. Aí depois você coloca capítulo 6, tá bom? Capítulo 1, versículo 4 e capítulo 6, versículo 5. Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler todo mundo? 1, 2, 3. Ah. Meu Deus. Misericórdia. Isaías, irmão, estava igual o fariseu. Ai da nação, tão carregado de pecado. Eles são malfeitores. Eles que são filhos da corrupção. Eles abandonaram a Deus. Essa era a palavra, a autojustificação do profeta Isaías. Diga-se de passagem, um grande profeta. Mas estava julgando o outro. Capítulo 6, versículo 5. Vamos ver aqui agora o que ele faz. 1, 2, 3. Então, espera aí. Capítulo 1, versículo 4, ele falou o quê? Ai do outro. E agora? Continua lendo. Perdido. Lábios impuros. E vivo. Senhor dos exércitos. Quando nós vemos o Senhor, nós não temos tempo para julgar o outro. Não vamos perder tempo para isso, não. Amém? Vocês viram aí? Capítulo 1, versículo 4. Ai da nação, eles são malfeitores, eles são corruptos, eles são piores pecadores. Aí quando ele vê o Senhor, quando ele enxerga Deus, ele olha para si. Ai de mim. Eu estou perdido. Agora não é o outro que está perdido, porque é assim que nós olhamos. Aquele ali está perdido. Aquele ali não tem jeito. Não é assim? Nós vemos um bêbado, não. Isso aí nunca vai aceitar Jesus. Aí que nós enganamos. Deus vai lá, lava ele com o sangue, traz ele para a igreja. Pode ser um pastor, um presbítero, um servo de Deus, um tocador. Deus sabe fazer a obra, irmão. Aleluia! Devemos parar de julgar. Aquele drogado ali nunca vai vir para a igreja. Irmão. E aquele traficante, muitos anos já aqui no bairro, aqui. Você não conhece verdadeiramente o que Deus ele faz na vida de um ser humano. E daqueles cracudos lá da Cracolândia. Irmão. Deus faz a obra até quem está lá na Cracolândia. Quem crê, levanta a mão e glorifica a Deus, irmão. Deus pode. Eu julgo meu amigo do trabalho. Você é um perdido. E muitas vezes eu estou mais perdido que ele. Estou mais perdido que ele ou do que ela. Está entendendo? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra nessa manhã? Glória a Deus. Aleluia. Conclusão. O problema, muitas vezes, não é o outro. Não é o outro. Sabe quem é? Aponta do teu irmão. É você. O problema não é o outro. Às vezes é você. Às vezes sou eu. O problema é sempre essa mulher. É sempre esse homem. É sempre... Não. O problema, muitas vezes, na história, sou eu mesmo. Faltou me apresentar, sou eu o problema. Lembra de Jonas? Foi lançado lá no navio.
Aí ele se apresentou, irmão, quando o navio estava quase afundando, ele deu um pulo assim, sabe por que o navio está quase afundando? Porque eu sou o problema deste lugar. Sabe o que vocês fazem? Peguem-me e me lancem no mar. Está faltando nós se apresentar mais, irmão. Porque nós temos tempo para apresentar o outro, mas não apresentamos a nós mesmos. Ai, que aquele professor, ai, que aquele patrão, ai, que aquele líder, e vamos falando, ai deles, e nunca nós. Então o problema não é o outro, somos nós. Repita comigo assim: quando o nosso olhar muda, o nosso ambiente mudará. Diga assim: quando o meu olhar a respeito do outro mudar, tudo à nossa volta mudará. Glorifica a Deus nessa manhã. Muda, irmão. Muda. Vai mudar. Mas enquanto você estiver concentrado no outro, não estou dizendo que você não tem que concentrar os seus olhares na sua esposa, nos seus filhos, não estou dizendo isso. No que o outro vai achar de você. Lógico que há um respeito, principalmente nossa família. Mas o outro lá fora. A partir de hoje, concentra-se nos seus próprios erros. Reconheça-los e faça como o publicano nessa parábola. Coloca lá capítulo 18, versículo 13. Nós vamos terminar aqui. A partir de hoje, olhe para você mesmo. Olhe para os seus erros. Olhe para os seus pecados. Reconheça que você é um miserável pecador, assim como eu também sou. E faça como esse homem. Vamos ler todo mundo junto? Mas... espera aí. Pode ver que ele nem ficou perto, né, do fariseu, né? Ele estava onde? À distância. Continue. Entendeu? Não, agora não é mais o outro. Sou eu. Está entendendo, irmão, a mensagem dessa manhã? Eu espero que você vá para casa, irmãos, com essa mensagem, que você venha remoer ela na semana. Para quando você chegar lá no seu trabalho, não ficar julgando o outro porque chegou atrasado. Deixa o patrão ver. Não tem nada a ver com a vida dele. Se o desconto vir, vai vir para você ou vai vir para ele? Para ele, né? E nós fica preocupado. Nós fica preocupado. É lógico, é nosso amigo, né, irmão? E até nos atrasa, né? Mas deixa o outro um pouquinho. Ele quer ser prejudicado? Deixa o outro ser prejudicado. Ai, não pode, deixa ele ser prejudicado. É ele que quer. Você dá conselho 1, 2, 3 vezes, deixa ele quebrar a cara. Você sabia que às vezes é necessário nós quebrar a cara, irmão? Sim ou não? É necessário para nós aprender a viver. Aprender a não cometer mais os nossos erros. Davi quebrou a cara, irmão. Mas ele aprendeu com os erros dele e continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Amém? Então concentra-se a partir de hoje em você. Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem pecador aqui além de mim? Levanta a mão. Todos nós. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida nesta manhã. Que essa palavra venha continuar cauterizada no teu coração. E lembre-se disso. Concentre-se em você. O outro é importante? Pode ser importante. Mas se você esquecer de você, nada na sua vida vai mudar. Lembra quando Jesus ele falou? Amar o próximo como? A ti mesmo. Como amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Porque às vezes é fácil, eu amar o próximo, mas e eu? Eu me amo? Eu me conheço? E Deus quer que você venha se amar também. Amém? A partir do momento que você dá importância, que você se colocar como uma pessoa importante, automaticamente o outro será importante para a tua vida, a outra será importante. Amém? Bata palmas para o Senhor Jesus. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para estar trazendo para vocês. Muito obrigado. Vou passar para o pastor. Amém, irmãos? Quem foi abençoado? Sabe como que você detecta essas coisas, meu irmão?
Por exemplo, quando alguém vai corrigir você e você fica se auto-justificando. Tem uma pessoa, não vou falar quem que é, também não está aqui, tá? É uma pessoa que ele trabalhou para mim algumas vezes, prestou serviço para mim, não trabalhou para mim, né? E ele faz algumas coisas muito ruins, eu já corrigi ele algumas vezes, né? Já falei para ele só, mano, você faz, né, fica desse jeito e tal. E fala, mas é isso. Meu irmão, quando você sempre tem uma justificativa, é que alguma coisa está errada com você, né? Então você tem que parar de se justificar, né? Tem que começar a reconhecer seus erros e começar a praticar aquilo que você não está praticando, né? E aí você vai aprender a prosperar em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por essa palavra, que você possa guardar isso. Mas isso não faz, meu irmão, essa palavra, ela não faz sentido na tua vida se você não praticar. Amém? Ouvir apenas, meu irmão, é bom, né? Mas você tem que praticar. Tem que colocar em prática, né? Aquilo que você pratica, você absorve muito mais, né? Então, faz como o pastor Alex, coloca uma trança aí, ô Tiago. Pensou, Tiago, você com uma trança? É louco, hein? Seu Lenilson, né? Pensou, Lenilson? Você com Rastafari? A Cláudia ia ficar louca, meu. Eu não ia não, Cláudia. Amém. Amém, irmãos.